Boa tarde! Em primeiro lugar, eu sou Thalita, sou arquiteta, trabalho na Cineplast em projeto cenotécnico. Por que eu friso essa palavra? Porque a cenotecnia existe e é uma área muito importante e possível para se trabalhar com arte e cultura no Brasil. E hoje a gente vai conversar muito sobre esse mercado com vocês. Para me acompanhar, uma pessoa que eu admiro demais e que está num desafio imenso, muito prazeroso, que é trabalhar arte e cultura na comunidade de Heliópolis. Com vocês, o arquiteto Roberto Loeb. Prazer, Roberto. Eu sou o Roberto Loeb, tenho o máximo prazer de estar aqui com você, Thalita, com toda a sua equipe. E é um prazer a gente estar juntos também agora no projeto Heliópolis Minas, né? É um projeto da Fábrica de Cultura, do Teatro, ponto de vista social. Já vinha trabalhando na periferia de São Paulo com o Instituto Anchieta Jalim e fiz vários trabalhos nessa área. E que me dão muita satisfação, porque você vê como o espaço bem produzido e me dá quanta dignidade e prazer das pessoas. Não? Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, a gente começar essa conversa, né? Mostrar o que a gente faz informalmente. Né? É muito bom amar o que a gente faz e é muito bom poder trabalhar com o que a gente ama. Esses desafios são desafios inerentes ao arquiteto. O arquiteto, via de regra, ama o seu trabalho e é desafiado pelo seu trabalho. E eu me sinto nesse desafio cotidianamente quando a gente fala de arte e de cultura. E é preciso muita responsabilidade, muito amor para explicar o que a gente faz, para contar o que a gente faz e dar uma visão para que todos possam também ter esse gosto de executar a arte, executar a arquitetura e conhecer a cenotecnia, que é subsídio para que dois arquitetos como nós, complementares, possamos nos encontrar e devolver algo muito bom para a sociedade. Esse caso especificamente de Heliópolis pode trazer esse panorama completo, porque ele traz uma responsabilidade do encontro de dois arquitetos e da responsabilidade de dois arquitetos trabalharem com o que gostam de uma maneira muito honesta. E isso exige pesquisa, exige amor e exige união. Trabalhar em um projeto juntos é pesquisar, é ceder, é negociar em prol da comunidade. E é isso que a gente tem feito em Heliópolis de maneiras distintas. O Loeb, com a sua visão macro, uma visão de um arquiteto que consegue olhar todo o ambiente, e a visão Cineplast, uma visão micro, mas com a responsabilidade de atuar proporcionando que um teatro como o Teatro de Heliópolis possa abrigar qualquer manifestação artística. E por que eu digo qualquer manifestação artística? Porque a gente tem o comum hábito de imaginar que as expressões artísticas ficam limitadas ao teatro. E não, as expressões artísticas, elas existem mesmo antes de haverem ambientes de teatro. Quando a gente olha uma batalha de rima acontecendo em uma praça, é uma manifestação artística que não tem lugar para ocorrer. E essa é a nossa responsabilidade, observar que como arquitetos nós podemos nos unir e precisa haver um arquiteto com uma visão ampla e um arquiteta com uma visão técnica para resolver problemas juntos. E é isso que me comove no meu dia a dia e me deixa muito feliz para estar aqui conversando com vocês hoje e pedindo para que todos observem nossa responsabilidade como arquitetos e que acreditem na arte, aprendam sobre arte, porque ela tem campo. A gente tem mais de 1.200 lugares de arte no Brasil. Eu entrei nesse projeto um pouco ingenuamente. De repente, numa reunião, na época, a diretora levanta e pergunta: eu preciso fazer uma praça em São Paulo. E aquele silêncio, sou o único arquiteto do grupo, né?
E eu, claro, me lancei, porque eu sou muito interessado em qualquer desafio que me coloque, né? E aí ela me convidou para conhecer a tal praça, fizemos o sobrevoo e eu não conseguia ver a praça. E ela disse assim, é lá onde? Aquele espaço de 100 mil metros quadrados é a praça. Eu digo sempre que para a gente cobrar justiça no mundo, na acessibilidade, a gente precisa conhecer a NBR. Para a gente cobrar a arte no mundo, a gente precisa conhecer os carentes de arte e o que eles de fato necessitam. Nesse projeto de Heliópolis, muitas cabeças pensam junto e muitas cabeças de arquitetos pensam juntos. Por exemplo, nós temos uma equipe de arquitetos para resolver mecânica cênica. Para quê? Para que proporcione que o ambiente possa ser um cinema, ter exposição artística, dançar break, ter um desfile da comunidade. E para isso é a nossa responsabilidade de pesquisar a arquitetura, tanto na questão social da população do Brasil, quanto as questões técnicas inerentes e que já são mais objetivas do arquiteto. Todo mundo que quiser pode trabalhar com arte. A arte tem um campo muito bom de trabalho, mas a gente precisa genuinamente se interessar pelos carentes de arte. E essa é uma responsabilidade de estudo, de foco, para entender as necessidades e também a técnica que envolve a arte. Esse, acima da nossa cabeça, é o espaço em que nós estamos trabalhando em Heliópolis. É um espaço enorme, uma área conflituosa que a gente tem a responsabilidade de resolver para o poder público, para uma empresa e também para toda a população. Nosso principal objetivo é entender a população. E os nossos objetivos secundários são levar este entendimento do que a população necessita para os governantes e também para os patrocinadores desse projeto. Tudo isso deve ser feito com muita paixão, mas também com muita inteligência. Para a gente atingir o nosso objetivo, além da paixão, a gente tem que ter inteligência. E esse espaço é enorme e o Roberto fez isso de uma maneira assim magnífica, porque organizou de ponta a ponta esse espaço. Nosso encontro foi muito especial. E nesse projeto, o primeiro passo foi fazer aquela caixa que tem cerca de 800 metros quadrados, né? Fazer um galpão ao nível do solo do jardim. Então temos aí 13 metros de pé direito, né? Uma ponte volante que permite você configurar várias cenas, várias situações teatrais, né? E deixar que essa população de jovens e pessoas idosas e a comunidade se encante com as possibilidades. E vejam, nossos amigos, quando eu falei para vocês de mecânica cênica, iluminação cênica, vestimenta cênica, surgindo em um ambiente arquitetônico, a gente tem uma visão não tão clara sobre o que isso representaria no espaço. Temos um sistema complexo de mecânica cênica nas paredes, no teto, uma ponte rolante que é um palco que corre pelo teatro, sobe, desce. Isso não existe em nenhum lugar. A responsabilidade de se criar o novo, para criar o novo, a gente tem que ter paixão, tem que curtir, tem que vibrar junto, né, Loeb? Porque através de um trabalho desse, a gente está contaminando infâncias de evolução dessas pessoas para a sociedade. Sim. Então, lá no Instituto Anchieta, a gente tem uma filosofia que é a seguinte: uma criança não é um ser que você tem que construir, ele já é uma pessoa. Então, todo o trabalho que a gente faz é para que essa pessoinha ela tenha o sentimento de decidir, de participar, de autonomia e respeito. A Cineplast, a empresa que eu trabalho, tem mais de 60 anos de existência e só trabalha com teatros. E por isso eu consumo teatro, eu consumo arte de rua e viajo o Brasil inteiro entendendo essas manifestações com preocupação, com humanidade
e também com responsabilidade. Eu estava dizendo para o Loeb agora, antes da gente começar, que o meu sonho de sempre foi esse, foi trabalhar com arte e cultura no Brasil, e eu venho me preparando, estudando, acreditando, e eu acho que só o estudo e o amor podem salvar uma população, uma comunidade e a própria vida nossa, porque eu comecei isso por não conseguir falar para as pessoas. Então eu comecei a fazer teatro, me envolvi com teatro e vi o poder transformador e a responsabilidade de se produzir arquitetura para a arte no Brasil. Quando o Loeb apareceu com esse projeto no escritório, eu reuni a equipe e aí pensei, agora a gente vai resolver e vai fazer isso nos quesitos técnicos. Quanto vai pesar esse mega portão? Qual é a distância de projeção? Qual será a infraestrutura para que essa projeção aconteça nessa distância? Qual é o tipo de tela que deve ser instalado nesse lugar? Como que eu vou sinalizar a fixação dessa tela nesse lugar? E se esse portão se mexer em um momento que ele não pode se mexer? A gente vai minuciosamente conversando, visão futura de como isso vai atender a população, um desejo comum de resolver isso para a população. Antes da gente ter colocado essa imagem, aí atrás existia uma outra imagem de uma batalha de rimas, que é um ponto muito interessante e sensível, e que eu peço mais uma vez, eu apelo para os arquitetos para que observem essas questões dos vazios culturais nos quais a gente pode atuar. Todo ambiente é potencialmente um vazio cultural. Observem só, que coisa. Emicida começa em uma batalha de rimas na rua. Ele tem carência de espaço. Ele não desiste de trabalhar com a arte dele. No entanto, quando essa arte é reconhecida e ela vira um status notório no Brasil, onde Emicida está de maneira emocionante? No Teatro Municipal. Não há necessidade nossa de observação, apelo para que existam mais teatros municipais nos municípios do Brasil, ou se não teatros municipais, espaço para manifestações culturais. Eu acho que a gente tem poder, tem responsabilidade e tem sonho com isso. Então, vamos sonhar, sabendo do nosso poder, da nossa responsabilidade. A gente, Cineplast, sempre tem gosto de assessorar arquitetos e trabalhar em espaço de arte. Para mim, é um prazer imenso imaginar que hoje eu estive aqui conversando com o Roberto e falando com pessoas que vão propagar a arte com responsabilidade no país. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Roberto. Agradeço em primeiro lugar e agora, Roberto, pela gentileza em dividir uma vida tão importante para a arte e para a arquitetura com a gente. Dividimos juntos. E agradecer vocês que estiveram aqui com a gente,